Olá, nesse vídeo vamos revisar a aplicação dos principais conceitos de linguagens formais. Tudo começa com a especificação do conjunto de símbolos que pertencem à nossa linguagem, a qual usualmente utilizamos o símbolo sigma e chamamos isso de um alfabeto. Por exemplo, se utilizarmos os símbolos 0 e 1 como um alfabeto, nós podemos, com esses símbolos, construir várias palavras, como por exemplo, a palavra zero, a palavra um, cada uma composta de um único símbolo, ou podemos concatenar vários símbolos, por exemplo, a palavra 00, a palavra 101, a palavra 1100 e assim por diante. Podemos construir infinitos exemplos de palavras utilizando esses dois símbolos do alfabeto binário 0 ou 1. Importante é lembrarmos que existe uma simbologia especial para indicar uma palavra composta de nenhum símbolo, e nós chamamos ela de palavra vazia, e nós utilizamos usualmente o símbolo epsilon para indicar a palavra vazia. Pois bem, mas qual é o objetivo de termos um conjunto de símbolos e sermos capazes de, concatenando esses símbolos, gerarmos vários tipos de palavras? A nossa proposta é construir uma linguagem. Por exemplo, digamos que a nossa linguagem seja os números binários que são palíndromos. Bom, pois bem, mas o que é um número binário palíndromo? É aquele que, se a gente ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, resulta no próprio palavra, é igual. Vamos então listar algumas palavras dessa linguagem. Por exemplo, a palavra vazia, lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma palavra. A palavra composta só do símbolo 0, também. Só o símbolo 1, também. 00 também é um palíndromo. 11 é um palíndromo. 000 também é. 010 também. 101 também é um palíndromo. 111 também é. Podemos depois construir palavras com 4, 5, 6, 7, 8 símbolos e assim por diante. Nós temos um conjunto infinito de palavras que são números binários palíndromos, que, se lermos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma sequência de símbolos. Muito interessante. Então, o nosso objetivo sempre é, a partir de um conjunto de símbolos, construir palavras, e isso vai compor uma determinada linguagem. Pois bem, ao trabalharmos com linguagens, símbolos e tudo mais, convém utilizarmos uma simbologia e certas operações. Por exemplo, dada uma palavra qualquer, nós podemos definir o tamanho da palavra, a quantidade de símbolos, o comprimento da palavra. Por exemplo, o comprimento da palavra vazia, nós sabemos que é 0. O comprimento de uma palavra, como por exemplo 101, ela tem comprimento 3, e assim por diante. Então, sempre que encontrarmos essa simbologia, isso significa a quantidade de símbolos que nós encontramos lá dentro. Além disso, algumas operações se tornam bastante úteis, como por exemplo, dado um determinado alfabeto qualquer, por exemplo, o nosso alfabeto binário, novamente, composto dos símbolos 0 e 1, nós podemos realizar uma notação de potência sobre o alfabeto. E isso significa que estamos indicando todas as palavras de um determinado tamanho. Por exemplo, todas as palavras de tamanho 0 sobre aquele alfabeto. A única palavra que nós temos é a palavra vazia, esse conjunto unitário. Todas as palavras de tamanho 1. Temos somente a palavra 0 e a palavra 1. Todas as palavras de tamanho 2. Então, o nosso sigma elevado à potência 2.
dois símbolos em cada palavra. 00, 01, 10, 11. Essas 4 palavras têm tamanho 2. E assim sucessivamente, as de tamanho 3, de tamanho 4. E existe o chamado fecho, que é representado por um asterisco. O sigma estrela representa a união de todas essas linguagens. Ou seja, as palavras de tamanho 0, união com as palavras de tamanho 1, união com as palavras de tamanho 2 e assim sucessivamente. A união de todos esses conjuntos me dá, portanto, o conjunto de todas as palavras possíveis que eu poderia criar com um determinado alfabeto. Portanto, prestem bastante atenção. Sempre que essa simbologia sigma asterisco aparecer, o significado é o conjunto de todas as palavras possíveis. Usualmente também costuma-se utilizar o sigma mais para indicar o sigma asterisco sem a palavra vazia. Ou seja, nós pegarmos todas as palavras possíveis, mas retirarmos desse conjunto a palavra vazia. Então, simbologias que permitem nós representarmos certos conjuntos de palavras de uma maneira simplificada. Então, muito cuidado ao encontrá-los para não interpretar de maneira incorreta ao longo de nossa disciplina. Associado a essa notação de potência, nós podemos também, dado a uma palavra qualquer, por exemplo, vamos pegar essa palavra 0, 1, 1, uma palavra com 3 símbolos, representarmos a potência dela. Por exemplo, eu quero pegar a palavra elevada à potência 0. Essa é a simbologia utilizada para a concatenação sucessiva. Concatene essa palavra 0 vezes, ou seja, nós teremos como resultado a palavra vazia, pois não concatenamos ela nenhuma vez. A própria palavra concatenada uma vez. Ali está ela, 0, 1, 1. A mesma palavra concatenada 2 vezes. Vamos pegar então o 0, 1, 1 e concatenarmos com o 0, 1, 1. Ou seja, fazermos a justaposição da palavra 2 vezes. A concatenação dessa palavra 3 vezes. Essa é uma definição recursiva ou indutiva. Nós podemos indicar que isso é a própria palavra W concatenada com a palavra W 2 vezes. É uma forma mais simples de olhar o resultado. Portanto, é a palavra 0, 1, 1 concatenada com a palavra W 2 vezes, que nós já sabemos ser 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ou seja, nós acabamos repetindo 0, 1, 1 3 vezes. Então, a concatenação de palavras sucessivamente, muito cuidado para não confundir essa notação quando a simbologia da potência aparecer sobre um alfabeto. Pois bem, se nós podemos, então, construir palavras de várias formas, utilizando potências e outras operações, convém também analisar uma determinada palavra relacionando as subpartes dessa palavra. Por exemplo, vamos pegar esse número binário palíndromo pertencente a essa nossa linguagem de exemplo. A palavra 0, 1, 1, 1, 0. Tanto da esquerda para a direita, resulta na mesma sequência. Nós chamamos de prefixos todas as sequências de símbolos iniciais da palavra. Então, quem é esse conjunto? Por definição, se nós olharmos a palavra da esquerda para a direita e nós sabemos que a palavra vazia ela é um elemento neutro da concatenação, nós podemos dizer que a palavra vazia ela é um prefixo dessa palavra. Ela aparece antes do primeiro 0. O nada está lá. Depois nós temos a palavra composta só do símbolo 0
E se continuarmos lendo da esquerda para a direita, o próximo prefixo é a palavra 01, o próximo 011, o próximo prefixo 0111, combinando ao final com a própria palavra sendo o prefixo dela mesma. Mas se estivermos interessados em olhar a sequência de símbolos finais, nós estamos definindo os sufixos dessa palavra. E da mesma forma, a palavra vazia ela é um sufixo de qualquer palavra. E olhando esse palíndromo, e olhando as sequências finais de símbolo, o próximo é o 0. Depois é o 10, depois o 110, que é um sufixo, o 1110, e a própria palavra também é um sufixo dela própria. Temos esses sufixos para essa palavra. Mas se estivermos interessados de pegar qualquer pedaço da palavra, seja do início ou do final, nós podemos simplesmente chamar isso de uma subpalavra. E se ela pode ser tanto do início quanto do fim, esse conjunto é todos os prefixos, união com todos os sufixos, união com todas as palavras que não são nem prefixo nem sufixo. Por exemplo, se nós olharmos esse pedaço da palavra, a sequência de símbolos 11, ela não aparece como prefixo nem como sufixo, mas ela é uma subpalavra. Da mesma forma, se olharmos a sequência 111, ela não aparece como prefixo nem sufixo, mas ela é uma subpalavra. Interessante. Temos mais alguma? Sim. Nós podemos pegar somente o símbolo 1 também. E ele não é nenhum prefixo, nenhum sufixo da palavra, mas ela é uma subpalavra. Todas as demais que nós podemos pegar já apareceram ali. Isso, então, é uma forma de descrevermos várias subpalavras. Portanto, aqui estão a aplicação dos conceitos que você acabou de estudar. Se tiver alguma dúvida, consulte os livros da nossa referência. Bons estudos!